E aí, meu povo, como é que vocês estão, galera? Espero que todos estejam bem, estejam gozando de plena saúde, estejam firmes na palavra de Deus, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e preparados para enfrentar toda e qualquer adversidade no poder do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional, estamos em Isaías capítulo 49, lembrando que nós vamos só cooperar para que a tua devocional se torne mais agradável, aliás, já é agradável, né? Se torne ainda melhor com alguns detalhes que talvez você saiba ou talvez não, mas que pode acrescentar a sua devocional. Uma cooperação aqui. Bom, nós vamos falar no verso 49 aqui, e é muito legal, do 49 do capítulo 1 até o 55.13, eu fiz algumas anotações aqui para mim não esquecer de falar para vocês, porque é muito legal esse conteúdo do 49 até o 55. Ou seja, Deus ele pretendia resgatar os israelitas do exílio. Porém, a questão era se o povo que era pecador, se ele podia voltar a ser servo novamente do Deus Santo. Né? Porque o povo tinha se atolado na lama do pecado mesmo. Meteram o pé na jaca, sem dó e sem piedade. Agora, será que esse povo poderia voltar a servir a Deus porque Deus é santo? Será que teria condições? Então Deus providenciou um modo para que o pecado de Israel fosse expiado e a comunhão com ele fosse restaurada. E isso ocorreria por meio do servo prometido, do servo do Senhor, o servo sofredor, que havia sido anunciado anteriormente, conforme o capítulo 42 nós já falamos lá. Então esse servo, ele viria não só para Israel, mas também para todos os povos de todas as nações. Então o servo, ele é apresentado no capítulo 42, do verso 1 ao 4, e ele é o tema central deste conteúdo aqui do capítulo 49. E quando você olha aqui o ministério dele, o ministério do servo seria muito além de Israel, porque ele fala lá, ouçam-me, vocês em terras distantes, ou seja, não só em Israel, mas também em todas as terras do mundo. E o papel, quando você olha de 1 a 13 aqui, o papel do servo era um papel de sofrimento, e esse papel de sofrimento se tornaria cada vez mais evidente pela leitura bíblica aqui, pela realidade que nós já conhecemos, na época era uma profecia, mas a realidade que nós já conhecemos de Cristo Jesus, né? No capítulo 3, ele fala assim, ó, e ele disse, você é meu servo Israel e me trará glória. Então aqui nesse conteúdo aqui, ele viria para Israel, e ele na verdade seria o próprio Israel. Além de ser aquele que viria para resgatar Israel do pecado, ele seria o próprio Israel, desempenhando o papel de rei, de profeta e ungido pelo Espírito Santo. E o compromisso dele é de ser uma testemunha fiel do próprio Deus. Ou seja, aquilo que Israel fracassou, ele não iria fracassar. Em sua missão, a missão que nós já falamos lá no capítulo 42, ele enfrentaria rejeição, enfrentaria humilhação, mas ao contrário de Israel, ele permaneceria fiel. Porque Israel se debandou, Israel abandonou, a glória de Deus estava sobre Israel para que ela fosse testemunha fiel de Deus em todas as nações, e ela errou, ela falhou nessa missão, mas ele não. E ele sofreria não só pelo bem do povo, mas também sofreria por toda a humanidade, que é a salvação, a graça e a misericórdia de Deus. Então, realmente é uma coisa fantástica. Então, ele me disse, você é meu servo, Israel, e me trará glória. É muito mais além do que aquilo, a interpretação disso é muito mais além do que simplesmente Israel. Expande para toda a humanidade e o servo sofredor faria aquilo que Israel falhou, né, de trazer a graça do Senhor para cada um de nós, né? Você pode perguntar assim, mas pastor, a graça não era só no Novo Testamento? Não. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça de Deus também. Uma hora eu vou comentar isso quando chegar o momento oportuno. No 49:4, ele fala assim, ó, mas o meu trabalho parece ser tão inútil. Por quê? Porque o povo estava rejeitando obstinadamente a mensagem do servo, né? A mensagem, ele transmitiria a mensagem e o povo, como nós vimos, os fariseus e o povo, acabou rejeitando essa mensagem. Mas ele diz na sequência que ele confia em Deus e deixa tudo nas mãos do Senhor. Ou seja, ele continuaria cumprindo fielmente o seu papel, como nós devemos fazer também, cumprir fielmente nosso papel, mesmo que nós sejamos objeto de zombaria, mesmo que as pessoas não estejam nem aí, mesmo que muitas poucas pessoas assistam um vídeo que fala exclusivamente da palavra de Deus, nós vamos continuar persistentemente fazendo a vontade de Deus e cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou, né? Por quê? Porque Deus promete recompensar a fidelidade do seu servo.
Nós não estamos atrás de recompensa alguma, aliás, nós não merecemos nada. Se fazemos alguma coisa é porque somos devedor. Mas Deus se agrada disso, dessa fidelidade, desse amor pelas vidas, pelas pessoas. No verso 6, ele diz assim, ó, você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios. Então aqui no verso 6, o Messias, ele alcançaria o mundo inteiro. Né? E o apóstolo Paulo usou esse verso aqui para justificar a sua missão para os gentios. Lá em Atos 13, 47 e no 26, 23. Ele usa justamente esse texto aqui para justificar o seu chamado para os gentios. No verso 10 e no verso 10 e 11, né, ele diz assim, não terão fome nem sede, o sol ardente não os atingirá. Mas ele fala assim que como um pastor de ovelhas, logo aqui na sequência, ele diz, né, o Senhor em sua misericórdia os guiará e os conduzirá em águas frescas. Então é uma figura de um pastor que com misericórdia conduz o povo, conduz os exilados que estavam regressando. Ele prometeu consolar, ele prometeu trazer sempre o sustento e suprir as necessidades do povo. É isso que esse texto quer dizer. Deus aqui está agindo como um pastor desse povo. Lá no verso, ainda no 49, no verso 19 até o verso 21, o que nós vemos aqui é que Israel extrapolaria os limites das fronteiras naturais. Né? Israel seria muito maior, englobaria até as nações da terra, todos os povos do mundo, e se englobariam e seriam um único povo junto com o povo de Israel. Tá? No capítulo 50, aí nós já partimos agora para o 50, né, para a gente ir concluindo. No capítulo 50, no verso 1, Deus está informando aqui, né, que ele não é responsável pelo que aconteceu com Israel, mas é o pecado que havia causado o exílio. Por isso ele diz lá, porque não foram vendidos por causa de seus pecados e sua mãe não foi por causa da rebeldia de vocês? Então ele está falando, é por causa do pecado que eles estão sofrendo, o que eles estão sofrendo. E aqui nós vemos aqui, mais uma vez aqui, Deus falando no verso 2, pois eu com uma simples palavra seco o mar e transtorno os rios e os desertos e seco os desertos, aliás, e transformo os rios em desertos cheios de peixes mortos. Então Deus, por meio do profeta, ele está falando com o povo. Porque ele pergunta aqui, por que ninguém apareceu quando eu vim? E aí depois ele fala da demonstração do seu poder. Então ele fala assim, por que vocês não vieram quando eu vim? Por que vocês não me ouviram quando eu vim? Então quer dizer, Deus chamou o povo através do profeta, mas o povo rebelde não se arrependeu e obstinados de coração ficaram surdos em relação à palavra. É um alerta para mim e para você. Deus hoje fala através da palavra. O Filho fala através da palavra, da revelação do Evangelho, dessas coisas que nós estamos lendo. Nós não podemos ser obstinados e duros, pelo contrário, temos que nos voltar a Deus, porque um dia Deus vai falar, eu falei e você não quis ouvir. Porque se tornou surdo por causa da dureza do coração. Em nome de Jesus, não permite que isso aconteça na tua vida. O verso 6 aqui, aconteceu com Jesus. O que está descrito no verso 6, está lá em Mateus 27, do 27 ao 31. E o verso 7, né? No verso 7, fala assim, por isso firmei meu rosto como uma pedra. Ou seja, o significado disso é que o servo estava determinado a fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter essa determinação também. Independente se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, nós vamos mostrar o amor de Deus a elas, nós vamos revelar a graça do Senhor Jesus, independente de as pessoas participarem disso ou não, a nossa obrigação é fazer. Nós não estamos aqui para medir a aceitação do povo, nós não estamos aqui para medir aquilo que nós fazemos em prol do Evangelho, do Reino de Deus, medir pelo número de pessoas que nos ouvem, não, nada disso, esquece. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, principalmente através das nossas vidas, da transformação que Deus opera em cada um de nós. Amém? Aqui, ó, quem me declarará culpado? Aqui a resposta é ninguém. Aqui uma pré-figuração do que Paulo escreveu lá em Romanos 8, 31 a 35 no Novo Testamento. Você lê lá que você vai entender o que quer dizer isso aqui, é tremendo, né? E no verso 11, ele fala assim, ó, se aqueceram com o seu próprio fogo, ou seja, está se referindo às pessoas que estão espiritualmente acomodadas, muito embora estejam bem no presente momento, mas espiritualmente estão acomodadas, e isso é muito perigoso, porque isso vai acabar levando a pessoa à apostasia, e ela não vai nem perceber que já está aposta. Então tem que tomar cuidado com isso. O capítulo 51 é o chamado para confiar no Senhor. É um chamado para confiar no Senhor. E aqui é dividido em 3 unidades. Nessas 3 unidades para confiar em Deus, ele começa no verso 1
no verso 4 e no verso 7 ele fala ouçam-me. Então quando você lê esse texto aqui que diz ouça-me, 1, 4 e 7, preste atenção porque é um chamado para confiar em Deus. Você está sendo chamado a confiar em Deus, muito embora tudo que possa aparecer e ser contraditório, você tem que confiar em Deus. Porque ele diz lá no verso 7, ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que tem a minha lei no coração. Aqui Deus não quer apenas que o povo conheça a sua palavra. Deus quer que o povo internalize essa palavra. Que essa palavra esteja gravada no coração, que a pessoa esteja vivendo, como disse Tiago. Diz Tiago assim, olha, você pode até falar da palavra, mas você tem que viver essa palavra. E outra, obedecer essa palavra, porque senão não tem de proveito nenhum, nem para você, nem para ninguém. Tá bom? Lá no 51:15, Deus usa assim, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. E o Senhor usa essa expressão para se identificar como Deus do seu povo. Para se identificar como Deus e que a sua palavra vai ser cumprida. É a palavra de poder que vai ser cumprida. Você pode confiar. Porque Deus não se arrepende daquilo que ele fala, de maneira nenhuma. E no verso 17 a 23, o povo chama Israel não para ficar olhando para trás, mas para olhar para frente, olhar as profecias e as coisas que virão para frente. Isso aqui é um grande exemplo a muitas pessoas hoje que estão presas no passado, com mágoas, ressentimentos, que estão, sabe, se sentindo excluídas. Não, para com isso. Viva para frente, olhe para frente. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer trazer perdão, graça e misericórdia. Quer também que você perdoa, que você esqueça as mágoas, que você esqueça os problemas, as injustiças e veja e viva no poder do Espírito Santo, sempre confiante, sabendo que tudo aquilo que você passa coopera para um bem maior. Porque todo sofrimento que nós passamos agora, Paulo fala isso, que o sofrimento momentâneo que nós passamos em nada se compara à glória que nos espera no dia da revelação dos filhos de Deus. Então, confia no Senhor, vai para frente e confia nele. Aqui no verso 17 eu acho legal, porque lá no 9, deixa eu ver se é o 9 mesmo, é o 9, fala assim, desperta, desperta ao Senhor, é uma oração que Israel está fazendo, falando assim, desperta, desperta ao Senhor, como se Deus não estivesse vendo o sofrimento deles. E aqui Deus fala, desperte, desperte, ó Jerusalém. Na verdade, Deus estava mostrando que a dificuldade que eles estavam passando não é porque Deus não tinha ouvido ou porque Deus estava dormindo. Eles estavam passando dificuldade por causa do pecado. Porque eles pecaram, porque eles erraram. Há muitas pessoas que às vezes estão sofrendo por conta das consequências do pecado. Não é porque Deus está punindo. Porque Deus não pune ninguém. Deus não tem necessidade de punir ninguém. Quem pune é o pecado. O pecado vai correr atrás de cada um. Então muitas vezes as pessoas estão passando por uma situação muito complicada e não conseguem fazer um exame de consciência, um exame de si mesmo para ver se aquilo dá consequência dos seus pecados. Vou dar um exemplo aqui banal, só para você entender. A pessoa que, por exemplo, ganha um salário X e acaba contraindo uma dívida que compromete mais da metade do seu salário, quase metade do seu salário. E aí, passado um tempo, vem as ações judiciais e a pessoa começa a desesperada a clamar a Deus, achando que Deus esqueceu dela. Não, querido, você está sofrendo porque tu foi tolo. A pessoa foi tola de fazer um comprometimento de uma dívida que mais tarde sabia que não podia cumprir. A pessoa que é empregado hoje, que não é funcionário público, que não tem estabilidade, como que o cara vai fazer um financiamento de 60 meses se ele trabalha numa empresa privada? Olha a crise, a pandemia, quantos não perderam emprego, quantos não vão perder bens, não vão perder situações, entendeu? Então muitas vezes as pessoas sofrem consequências por causa da tolice. O cara come igual um porco, engorda igual um cavalo, e aí depois quando dá um problema no coração, clama a Deus dizendo, Deus não está me ouvindo, porque eu estou aqui com um problema no coração. Está problema no coração porque, a diabetes está alta, a glicemia está alta, e está tudo lascado, entendeu? Então, a gente muitas vezes padece porque nós erramos. Então você tem que fazer um exame de consciência e cair em si. E cair em si para quê? Para que você se volte ao Senhor em arrependimento e confie nas promessas dele. Porque Deus está sempre pronto a perdoar. Como eu disse, o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado, é a falta de arrependimento. Então se arrependa, volte-se a Deus e desfrute das promessas de Deus na tua vida. Amém? Então terminamos aqui mais uma devocional. Que Deus abençoe sua vida, te encha de graça e de misericórdia, que você tire proveito dessas coisas que nós lemos aqui e compartilhamos com você, que você seja frutífero na vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, amigos, colegas, trabalho. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione as notificações, compartilhe com todo mundo a sua lista, para que as pessoas sejam edificadas e as pessoas tenham esperança e as pessoas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo e tenham uma vida feliz e abundante com Cristo Jesus, beleza? Fica na paz de você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu, até a próxima, tchau!